Olá, agradecemos a sua visita aqui no nosso canal. Aconteceu virou manchete. Estamos lutando para chegar aos 1000 inscritos. Por favor, nos ajude deixando a sua inscrição, apertando o sininho para ser avisado de histórias interessantes que traremos aqui para você. Então vamos a mais um interessante e real conto. A história da colônia de Santo Ângelo dos Leprosos e do cemitério abandonado dos leprosos em Mogi das Cruzes, São Paulo, remonta ao início do século XX. Em uma época em que a hanseníase era vista como uma doença altamente contagiosa e sem cura, os portadores da enfermidade eram isolados em colônias sanitárias, afastados do convívio social. Uma dessas colônias foi a de Santo Ângelo, localizada em um ponto remoto da cidade de Mogi das Cruzes. Este texto detalha a criação, o funcionamento e o triste legado desse local, além de explorar o cemitério abandonado que ainda hoje carrega as marcas de um passado de segregação e sofrimento. O contexto histórico da hanseníase no Brasil. A hanseníase, conhecida no passado como lepra, era uma doença temida por séculos. No Brasil, a preocupação sanitária com essa enfermidade aumentou no final do século XIX e início do século XX, quando o governo adotou políticas de isolamento compulsório. O intuito era conter o avanço da doença e evitar o contágio da população saudável. Como resultado, colônias para leprosos foram criadas em diversas partes do país. Em São Paulo, o isolamento era regulamentado pelo Departamento de Saúde Pública do Estado, que determinava a internação obrigatória dos doentes em locais afastados. A colônia de Santo Ângelo foi uma dessas instituições criadas para abrigar os leprosos. A fundação da colônia de Santo Ângelo. A colônia de Santo Ângelo foi inaugurada em 1928, em uma área rural de Mogi das Cruzes. O local foi escolhido devido à sua localização remota, garantindo o isolamento completo dos doentes. O governo paulista construiu infraestrutura básica para abrigar os internados, incluindo alojamentos, refeitórios, enfermarias e uma igreja. A colônia era praticamente autossuficiente. Os internos cultivavam seus próprios alimentos, fabricavam objetos e mantinham uma comunidade relativamente organizada, apesar das precárias condições sanitárias. No entanto, o ambiente era marcado por uma sensação de confinamento forçado e abandono. Os doentes que eram enviados para Santo Ângelo muitas vezes perdiam o contato com suas famílias. As visitas eram raras e, em muitos casos, os pacientes morriam sem nunca mais rever seus entes queridos. O funcionamento da colônia e a vida dos internos. Os leprosos internados na colônia viviam sob rígido controle. Havia normas que restringiam sua mobilidade e proibições quanto ao contato com o mundo exterior. A rotina dos doentes incluía trabalho compulsório na lavoura e pequenas oficinas, além de atividades religiosas organizadas pelos funcionários do local. Embora o governo fornecesse assistência médica, os recursos eram escassos. Muitos pacientes dependiam da solidariedade de médicos voluntários e religiosos que atuavam na colônia. A doença avançava lentamente e os doentes eram marcados pelo sofrimento físico e psicológico. Com o tempo, novas pesquisas e tratamentos para a hanseníase foram desenvolvidos. Na década de 1940, a introdução da sulfona trouxe esperança aos pacientes, mas ainda assim o estigma da doença persistia. Somente a partir da década de 1960, com mudanças na política sanitária brasileira, os doentes passaram a ser tratados sem a necessidade de isolamento compulsório. O abandono e o cemitério dos leprosos. Com o avanço da medicina e a erradicação do isolamento compulsório, a colônia de Santo Ângelo perdeu sua função original. Muitos pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde ou retornaram às suas famílias. Aos poucos, a colônia foi sendo desativada, deixando para trás um cenário de prédios em ruínas e um passado sombrio. O cemitério da colônia, onde foram sepultados centenas de doentes, permaneceu abandonado. Com o tempo, a mata tomou conta do local e as lápides se deterioraram. Muitas das sepulturas eram anônimas, já que os leprosos, frequentemente rejeitados por suas famílias, morriam sem ninguém para reclamar seus corpos. O cemitério dos leprosos se tornou um símbolo do esquecimento e do estigma que cercava a hanseníase. Mesmo após a erradicação do isolamento compulsório, poucos se preocuparam em preservar a memória daqueles que ali viveram e morreram. O legado da colônia de Santo Ângelo.
Hoje, as ruínas da colônia de Santo Ângelo e seu cemitério são testemunhos silenciosos de uma época em que o preconceito e a falta de conhecimento científico ditavam o destino de milhares de brasileiros. O local desperta interesse de historiadores, pesquisadores e exploradores urbanos, mas continua sendo um espaço pouco valorizado pelas autoridades. A memória da colônia e de seus internos ainda precisa ser resgatada e preservada. É necessário reconhecer a importância desse passado para evitar que erros semelhantes se repitam no futuro. O estigma da hanseníase, embora reduzido, ainda persiste, e compreender a história da colônia de Santo Ângelo é essencial para combater a discriminação contra aqueles que sofrem com a doença. Conclusão: a colônia de Santo Ângelo dos Leprosos e o cemitério abandonado em Mogi das Cruzes representam um capítulo doloroso da história da saúde pública no Brasil. O isolamento forçado dos portadores de hanseníase foi uma medida que, apesar de ter sido considerada necessária na época, causou imenso sofrimento humano. Hoje, resta a responsabilidade de preservar a memória daqueles que viveram e morreram nesses locais, garantindo que sua história não seja esquecida e que o preconceito contra a hanseníase seja definitivamente erradicado.